meu querido, tem Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo diretamente do estádio Mário Filho, diretamente do Maracanã. Vamos comentar algumas informações pré-jogo, tá? Vamos falar informações sobre como deve entrar a campo o time do Flamengo. Já tá vazada a escalação do Flamengo, até estratégia, rapaz, o pessoal tá vazando aí agora, então se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like pra gente ficar por dentro de todas as notícias aí. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Mas antes, meu querido, da gente entrar no mérito aí dessa partida contra o Fluminense, eu queria comentar com vocês aí uma informação aí do Paparazzo Rubro-Negro junto com o Gabriel Orfão, que diz que um membro da família do Everton Ribeiro revelou que não existe essa história de negociação com o Corinthians. O familiar informou que o staff do Everton foi procurado por diversos clubes, mas em respeito ao contrato com o Flamengo e à vontade de permanecer no clube, negociações não foram abertas. Uma fonte ligada à diretoria do Flamengo afirmou que até o momento nenhuma negociação por renovação de contrato foi aberta. A expectativa é que é de aguardar conversas com o Flamengo pela renovação. O Ribeiro vai aguardar. Caso não ocorra, o camisa 7 dá preferência a uma saída para o Oriente Médio. O jogador pretende negociar primeiramente com clubes estrangeiros por conta da sua história com o Flamengo. Vale lembrar que o atleta tem contrato apenas até o final do ano. O Neto, né, comentou essa história do Everton Ribeiro no Corinthians. Isso não existe, isso não tem embasamento nenhum nesse momento. O Everton Ribeiro permanece no Flamengo pelo menos até o final desse ano. Acredito que a diretoria do Flamengo é um jogador que já tem 33, 34, eu acho, né, anos de idade. A diretoria do Flamengo, de forma profissional, assim como clubes da Europa fazem, com jogadores acima dos 30, aguarda chegar ao final da temporada, faz uma avaliação do que foi a temporada do jogador e aí decide se renova ou não renova. E eu acho que tem que ser assim. Ambiente profissional de futebol tem que ser tratado dessa forma, gente. Não pode ser tratado igual foi tratado o contrato do Davi Luiz. Já tem 35, 30 e poucos anos e tem um gatilho de renovação automática do contrato dele. Ou seja, um verdadeiro absurdo, né? O certo seria esperar o final da temporada, fazer uma reavaliação e aí renovar ou não, assim que vai ser feito com o Everton Ribeiro. Rapaz, o tempo tá seco pra caramba hoje, gente. Tá um frio danado aqui no Rio de Janeiro. Um negócio realmente absurdo. Mas falando sobre o jogo, meu querido, vamos lá. As torcidas organizadas do Flamengo anunciaram que irão se unir na arquibancada do Maracanã para o Fla-Flu de hoje à noite. Pelas oitavas de final da Copa do Brasil, as torcidas organizadas do Flamengo ficarão reunidas no setor norte, onde tradicionalmente elas já ficam, mas vão se agrupar ali para entoar um canto único, né, unissono, para que, né, realmente consiga apoiar o Flamengo nessa decisão. Todo mundo tá tirando o Flamengo pra nada. Todo mundo tá falando que o Flamengo vai tomar uma goleada do Fluminense hoje. O que eu falei foi que se o Flamengo tiver o mesmo comportamento contra a equipe do Fluminense que teve contra o Bahia, aí realmente não vai ter jeito. Mas se o Flamengo for o Flamengo, se o Flamengo jogar como o Flamengo, se o Flamengo jogar mobilizado, entender que é um jogo especial, que é um clássico, que tomaram de 4 na final do Carioca, se eles tiverem vergonha na cara, a gente pode vencer essa partida. E aí, em todos os quem é quem, cara a cara, mano a mano, que eu vi hoje na televisão, na Jovem Pan, no Donos da Bola Rio de Janeiro, lá com o Getúlio Vargas, no Sport TV, na ESPN, absolutamente todos colocam o Fluminense como favoritaço, aço, para vencer o Flamengo hoje. E tá aqui, ó, por exemplo, olha o time que o Sport TV montou, juntando jogador do Fluminense e jogador do Flamengo. Olha só, Fábio, Samuel Xavier, Nino, Léo Pereira, Marcelo, André, Gerson, Ganso. Eles botaram o Ganso no lugar do De Arrascaeta, John Arias, Cano e Everton Cebolinha. Ou seja, eles ganharam de
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-3 do time do Flamengo. Eles escolheram o Ganso ao Arrascaeta. Sim, é uma insanidade, é uma loucura alguém votar no Ganso no lugar do Arrascaeta. O Ganso vive um bom momento de 3 meses no Fluminense, não jogava nada no Fluminense, brigou com o técnico Oswaldo de Oliveira lá atrás, em 2019. O Arrascaeta já vem em alto nível há 4, 5, 6 anos, desde que ele estava no Cruzeiro, e os caras colocaram o Ganso no lugar, para você ver como eles estão tirando o Flamengo para nada, mesmo, colocando o Fluminense como se o Fluminense fosse meter 8 no Flamengo hoje. Então os jogadores do Flamengo têm que ter atenção em relação a isso e jogar com sangue no olho para que a gente consiga essa vitória hoje dentro do Maracanã. Quem não vai para o jogo hoje é o Bruno Henrique, já está confirmado, o Flamengo postou aqui na sua rede social. O atleta Bruno Henrique segue programação de retorno gradual e controle de carga, não foi relacionado para o clássico de hoje, portanto, sequer no banco de reservas teremos o Bruno Henrique, deve ficar em casa, então vai no camarote do Flamengo assistir o jogo. O que é certo é que ele não vai estar sequer no banco de reserva, não vai estar à disposição do Sampaoli para entrar no jogo. O Varela está relacionado, vai para o confronto, afirma o Vene Casagrande. Matheus Cunha treinou normalmente na atividade que o Sampaoli fez na manhã dessa terça-feira, uma atividade mais leve, mais uma atividade ali para ajustar posicionamento tático, para alertar a galera, né, como o Fluminense joga, como o time deve se portar. Portanto, o Matheus Cunha, perdão, não preocupa para essa partida contra o Fluminense. Tá a carga agora do Sampaoli colocar o Matheus Cunha ou colocar o Santos no gol do Flamengo, o que eu sinceramente consideraria uma temeridade, porque o momento do Santos no Flamengo, eu já falei isso aqui e vou repetir, tá lembrando o momento do Muralha lá atrás em 2017, quando ele aceitava tudo, tomava frango atrás de frango, um negócio assim realmente terrível que vivia o Muralha. Então, para mim, o goleiro hoje tem que ser o Matheus Cunha. Hoje, o César daquele tempo, hoje é o Matheus Cunha, tá? Gerson e Everton Cebolinha, normal, publica aqui. Tanto Gerson quanto Everton Cebolinha estão na lista de relacionados, então normalmente vão para o confronto contra o Fluminense. Dizia-se, né, que o Everton Cebolinha estava até com problema no pé, no tornozelo, estava com o tornozelo muito inchado ainda, mas está tudo certo, Everton Cebolinha vai normalmente para a partida, beleza? Gente, esse encontro entre Fernando Diniz e Jorge Sampaoli, tá? Já é o 5º encontro. Pois é, os dois treinadores já se encontraram por equipes diferentes, né? Na época que o Diniz, na primeira passagem do Diniz no Fluminense, o Sampaoli era técnico da equipe do Santos. O Santos venceu o Fluminense por 2-1 na Vila Belmiro, né? O Diniz já enfrentou o Sampaoli com São Paulo, tomou 3-0 numa oportunidade, empatou em 1-1 em outra oportunidade, venceu por 3-0 em outra oportunidade. Então são 2 vitórias do Sampaoli, um empate e uma vitória do Fernando Diniz contra essas 2 equipes que o Sampaoli dirigiu aqui no Campeonato Brasileiro, o Atlético e também a equipe do Santos. Então é um técnico que o Sampaoli conhece, sabe como ele trabalha, a questão da posse de bola, troca de passe. É mais ou menos parecida com a forma de trabalhar do Sampaoli, então acho que ele sabe uma forma de incomodar o Fluminense, não deixar o Fluminense ficar trocando esse espaço de forma tranquila hoje, tá? Vai lembrar que após o Fla-Flu, amanhã, na quarta-feira, vai ser folga, vai ser a primeira folga que o Sampaoli deu para os jogadores do Flamengo desde que ele chega ao Flamengo. Ele não tá dando essas folgas porque ele quer botar logo de forma rápida o time nas pontas dos cascos, mas depois de um mês do Sampaoli no Flamengo vai ter essa folga aí. Já pegaram muita folga no início do ano, tem que trabalhar, porque realmente a situação tá muito complicada. E aí, rapaz, tem um perfil aqui no Twitter, eu sinceramente não sei se essa informação aqui do Vene
mas que fala o seguinte: o técnico Sampaoli vai explorar o lado esquerdo do Fluminense, que possui Marcelo e Felipe Melo. Sampaoli vai explorar o lado esquerdo. Informação do Vene Casagrande. Eu não sei se é do Vene Casagrande, mas isso aqui para mim é até uma obviedade. O Marcelo, ele sempre foi muito bom jogador com a bola nos pés. Quando o Marcelo tinha que marcar no time do Real Madrid, ou até mesmo na seleção brasileira, por exemplo, na seleção brasileira, o Tite para de convocar o Marcelo justamente por essa deficiência na marcação, né? Ele para, o Marcelo é completamente... ele sai, desaparece da lista dos convocados da seleção porque ele tem uma deficiência grave na marcação. Mas, de fato, ele é muito bom jogando com a bola nos pés. Com a idade do Marcelo, isso se acentua ainda mais. O Marcelo não é um cara de velocidade, por exemplo, né? Se ele tiver que ficar voltando para marcar a todo momento, ele vai tomar uma travada ali, né, do ponta que estiver jogando por aquele lado. Não sei se vai ser o Cebolinha, se vai botar o Matheus França ali, se vai botar o Marinho, tomara que não bote o Marinho, enfim. E o Felipe Melo, ele é muito bom saindo jogando, fazendo lançamento, mas também, assim, como zagueiro, é um cara que deixa espaço, é um cara lento, tá? É um cara que bate muito, é violento jogando bola, mas é um cara lento. Um cara que, de fato, também deixa muito espaço. E se você for olhar para a lateral direita do Fluminense também com Samuel Xavier, não é um grande lateral. Tá jogando bem dentro de um esquema organizado do Fernando Diniz, que também não é um primor técnico, um primor marcador. O Samuel Xavier é completamente um lateral como um zaço da bola que tá jogando bem por conta do esquema do Fernando Diniz, que já tem um trabalho mais longevo na equipe do Fluminense, tá? O Diogo Dantas publica aqui, por exemplo, que sem o Davi Luiz não vai pro jogo. Existe a chance do Flamengo ir a campo hoje com o Rodrigo Caio ao lado do Léo Pereira e Fabrício Bruno fazer novamente a lateral direita, mesmo com Wesley e Varela com opções. Caio considera que está 100% recuperado, né? Pois é, o Wesley no Flamengo é o Marcelo no time dos caras. Não estou comparando os dois jogadores, mas é o quê? É o mapa da mina. É o mapa da mina, porque o Wesley, ele deixa muito espaço, ele é um jogador também que marca muito mal. Agora, o Fabrício Bruno como lateral é nulo também. É nulo, não arma nada, ele acha que ele é o cara mais rápido do mundo, né? Quem sabe ele como lateral pode pelo menos fechar o lado direito ali do Flamengo. Só recapitulando informações sobre o jogo, gente, ó, Sport TV e Premiere, tá? Com locução, narração do Luiz Carlos Júnior, comentários de Lédio Carmona e Pedrinho. O jogo não vai passar na Globo, tá? Não perde essa situação. Recapitulando aí a equipe do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Lima, Ganso, Gabriel Pirani, Ares e Cano. E temos aí também a equipe do Flamengo com Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Vitor Hugo, Eric Pulgar, Gerson de Arrascaeta, Matheus França e Gabigol. Vale lembrar que por mais que tenha algumas informações do X9, ainda não é a escalação oficial do Flamengo. A escalação oficial do Flamengo deve sair daqui a pouco, tá? Bem, 8 horas da noite, mais precisamente. Sempre sai 1 hora ali antes da partida, mas deve estar saindo aí às 8 horas da noite, daqui a mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia, depende da hora que você tá vendo também esse vídeo, né? Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.